Ao longo do período colonial, o Maranhão passou por diversas mudanças na sua estrutura política administrativa, sobretudo no que diz respeito ao nome e à sua relação com o resto do Brasil e sua relação com Portugal. Em 1615, logo após a expulsão dos franceses, o Maranhão foi transformado em uma capitania diretamente administrada por Portugal, uma capitania real. Em 1621, o Brasil foi dividido, o Brasil foi desmembrado, e aí surgiram o Estado Colonial do Maranhão, composto por Maranhão, Piauí, parte do Ceará, parte do Tocantins, o Grão-Pará, e a capitania do Rio Negro, com capital em São Luís, e o Estado do Brasil, com capital em Salvador. O Maranhão era governado diretamente por Portugal, tamanha a sua importância estratégica, tamanha a sua importância política para Portugal. Em 1652, o Maranhão passa a se chamar Estado Colonial do Brasil e mantém a capital em São Luís. Em 1752, o Maranhão muda novamente de nome e muda sua estrutura administrativa. Passa a se chamar Estado Colonial do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém. Então vejam, se lá em 1652 o Maranhão passa a se chamar Estado Colonial do Maranhão e Grão-Pará, mantendo a capital em São Luís, em 1752 o Maranhão passa a se chamar Estado Colonial do Grão-Pará e Maranhão. As regiões que compõem o Estado Colonial do Grão-Pará são o Maranhão, ainda o Piauí, já não tem mais parte do Ceará, já não tem mais parte do Tocantins e tem ainda um pequeno pedaço da capitania do Rio Negro. Em 1823, com a adesão do Maranhão à independência, nós passamos a ser província do Maranhão. Em 1889, com a proclamação da República, passamos a ser chamados Estado do Maranhão. A colonização do Maranhão pode ser dividida, grosso modo, em duas fases. Uma primeira fase, que começa já ali em 1615, no século XVII, logo após a expulsão dos franceses, e se estende até a segunda metade do século XVIII, ali por volta de 1750. E a segunda fase, que começa em 1750 e vai até a adesão do Maranhão à independência. Nessa primeira fase, nós temos uma província muito pobre, que enfrenta enormes dificuldades econômicas, tem como característica a prática de atividades agrícolas de pequeno porte, com destaque para a lavoura açucareira e para o cultivo do algodão, caça, pesca e, sobretudo, a coleta das drogas do sertão. Já disse para vocês o que são as drogas do sertão e essa atividade vai se constituir durante toda essa primeira fase na base da economia local. Ela era praticada tanto por colonos quanto por jesuítas. Inclusive, nesse primeiro momento da colonização, nessa primeira fase, nós temos a chegada de mais militares para viverem no Maranhão, para promoverem a defesa do Maranhão, juntamente também com diversas famílias vindas de outras regiões do Brasil e também dos Açores. Pois bem, a principal mão de obra é a mão de obra escravizada indígena. Nesse período, explora-se bastante a mão de obra escravizada indígena, disputada tanto por colonos quanto por jesuítas. Os jesuítas são contra a escravidão indígena porque, segundo eles, o fato deles estarem sendo catequizados impede que eles sejam escravizados. Já os colonos defendem e fazem uso em larga escala dessa mão de obra de forma escravizada, alegando que não tem condições de adquirirem trabalhadores africanos, portanto, recorrem à mão de obra indígena. Ainda nesse período, nós temos a ocorrência da invasão holandesa, entre os anos de 1641 e 1644, que tem como dois grandes objetivos o controle da produção açucareira praticada na região do Vale do Rio Itapicuru e o controle sobre a atividade extrativista das drogas do sertão. Em 1644, os holandeses são expulsos do Maranhão. Também nessa primeira fase ocorre a famosa Revolta de Beckman, mas só falarei dela em outro vídeo. A Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão entre os anos de 1684
e 1685 se constitui como um dos principais movimentos rebeldes da história do Brasil. O Maranhão, nesse período, era, como eu já disse para vocês, uma região extremamente pobre, que enfrentava constantes dificuldades econômicas, não recebia nenhuma atenção financeira por parte da metrópole, não recebia nenhum tipo de incentivo. Os colonos constantemente reclamavam que não tinham recursos para adquirir mão de obra africana e daí praticavam a escravidão indígena. E por conta disso também havia um conflito também sempre permanente entre estes colonos e os padres da Companhia de Jesus. Até que finalmente, diante de tantas reclamações por parte dos colonos, o governo português resolveu criar a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, isso no ano de 1682. Essa companhia deveria fomentar o desenvolvimento econômico local, assumindo alguns compromissos, fornecendo produtos manufaturados, mão de obra africana, financiando a produção. Acontece que a situação do Maranhão só piorou depois da criação e da atuação da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. A companhia era corrupta, a companhia privilegiava um ou outro, a companhia cobrava taxas de juros muito altas por conta dos empréstimos, não forneceu a mão de obra, não forneceu os produtos manufaturados. E resultado, isso levou os colonos a realizarem um levante, liderados pelos irmãos Manuel e Tomás Beckmann, e com o apoio de Jorge Sampaio e outros colonos da região do Vale do Itapicuru, ocorreu a tomada da capital maranhense. O capitão-mor do Maranhão, Baltazar Fernandes, foi preso, os jesuítas foram expulsos, os armazéns da companhia foram tomados e o Manuel Beckmann assume o governo, assume o controle sobre o governo local. O Tomás é enviado para Portugal para negociar com o governo português. O que será feito com o Maranhão a partir de então? Quais as reivindicações do movimento? Entretanto, o governo português, em vez de ceder às pressões dos colonos, nomeou para o Maranhão um novo governador, chamado Gomes Freire de Andrade, que trouxe reforços militares vindos de Pernambuco, e esse novo governador acabou reprimindo o movimento. Manuel Beckmann e Jorge Sampaio foram executados, foram enforcados, e Tomás Beckmann foi mandado para o degredo.